Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, galerinha, para as nossas atividades de hoje. Hoje temos atividade de ciências, tá? Lá na página, vamos iniciar na página 199, tá? Vamos relembrar um pouquinho primeiro sobre o conteúdo estudado no capítulo anterior. Falamos um pouquinho sobre a energia elétrica, né? A energia elétrica, ela faz parte da nossa vida, né? Diariamente nós precisamos da energia elétrica para todas as nossas atividades, né? De lazer, de higiene, enfim, ela é extremamente importante na nossa vida, né? E aprendemos um pouquinho ali nas páginas anteriores sobre alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Lembrando que a prof já havia falado para vocês quão perigosa é a água e a energia elétrica, né? Porque a água é um bom condutor, ela leva a corrente elétrica, muito perigosa em casos de acidente com choque, né? Por isso que é importante relembrar alguns cuidados que nós devemos ter, né? Ao utilizar a energia elétrica, né? Sempre desligar o disjuntor quando for utilizar, trocar uma lâmpada, fazer alguma coisa de fiação, mexer com alguma manutenção ali na rede elétrica, né? Os meninos que gostam de soltar pipa, tomar muito cuidado também quando for soltar pipa perto de redes elétricas, muito perigoso a incidência com pipas, né? Quando estiver chovendo ou quando precisa sair, desconectar os aparelhos da tomada, sempre pegar no plug, né, na parte da tomada, não puxar o fio para evitar, né, de soltar e eventualmente dar um choque. Enfim, são cuidados simples, mas extremamente importantes que vão evitar acidentes, né, com a energia elétrica, né? Sempre cuidar dessas coisas, né? Quando também falamos um pouquinho sobre o desperdício da energia elétrica, né? Algumas atitudes que podemos ter para diminuir o consumo de energia elétrica, assim evitando muito consumo, desperdício de água também, porque a gente utiliza, né, na usina hidrelétrica. Então, é menos impacto ambiental e impacto no bolso, né? Então, algumas atitudes como não deixar os aparelhos ligados sem necessidade, aproveitar a luz do sol, né? Quando tá dia, não deixar as luzes da casa acesa, ir lá e apagar, né? Aproveitando a luz solar, né? Desligar o registro do chuveiro, principalmente nessa época de calor, né? Se ensaboa lá, desliga o registro, né? São atitudes que vão diminuir o impacto ambiental e o impacto no bolso da sua família, né? Então, foi isso que a gente deu uma estudadinha aqui no primeiro capítulo do livro do quarto módulo de ciências, né? Como utilizar a energia elétrica, né? Desperdícios e alguns cuidados que nós devemos ter, tá? Então, a eletricidade e a água são combinações perigosas, então por isso que nós devemos manter os aparelhos eletrônicos longe, né, das pias e banheiros, correntes de água, porque a água, ela permite que as correntes elétricas passem por ela. Então, todos esses cuidados com o secar a mão ao mexer na energia para evitar um mal maior, né? Também os desperdícios, como a prof acabou de falar, para evitar um impacto ambiental, né? E também o impacto no bolso, né? Consumo. Então, são algumas coisinhas que a gente estudou aqui no módulo 4, quando nós iniciamos ciências. Agora, vamos para a página 200. Vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo. Então, vamos lá. Alguma vez, né, vocês já pegaram uma imãzinha da mãe de vocês da geladeira e colocaram lá numa moeda ou num objeto de metal para ver o que aconteceria, né? O ímã, ele tem esse magnetismo, né? São propriedades bem interessantes nele que eles fazem com que os objetos se unam, né? Então, nós vamos agora descobrir um pouquinho como isso acontece, né? Então, vamos lá. Os ímãs são objetos comuns em nosso dia a dia. Como a prof já citou, né, nós temos aqueles objetinhos, aqueles enfeitezinhos que a nossa mãe sempre coloca na geladeira, né? Ou às vezes vem alguns chaveiros.
Suas propriedades são tão interessantes que até os superpoderes de personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades dos ímãs. O Magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocá-los. O Magneto, eu não lembro, não conheço o Magneto, mas se vocês já assistiram os filmes de super-heróis, provavelmente vão lembrar do Magneto, né? E ali na letra ele pergunta: você já aproximou um ímã de algum objeto metálico? Em caso afirmativo, o que aconteceu? O que ocorreu quando você pegou o ímã e encostou ele em algum objeto metálico? Lembrando que tem que ser objeto metálico, né? Não consigo colocar um outro objeto de plástico e o ímã fazer essa, né, união. De que forma os superpoderes de Magneto estão relacionados ao ímã? Já foi citado ali, né? O Magneto é um dos personagens capaz de movimentar objetos metálicos. Cite um objeto do seu dia a dia que possui ímã. Qual objeto aí na sua casa que tem ímã? Vamos lá, então, descobrir as ímãs e suas propriedades magnéticas, na página 202. Lembrando que é bem importante sempre colocar a data, né, no livro, para vocês saberem as atividades que vocês já realizaram, que dia que foi passado, tá? Então, coloquem as datas, tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Marta e seus pais foram a um parque de diversão. Uma das brincadeiras era uma pescaria diferente. Em vez de peixes, havia objetos de plástico e de ferro com formato de peixe. A varinha de pesca tinha um imã amarrado na extremidade da linha. Veja abaixo. Então, ali nós temos os peixinhos, todos com a boca aberta, de plástico, e no formato do peixinho ferrinho. E a Marta estava com a varinha com um pedaço de imã. Olhem lá, até descrito, imã, né? Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo imã presos na linha de pesca, enquanto outros, por mais que tentassem pescá-los, não eram atraídos pelo imã. Então, nem todos os metais têm essa propriedade de serem atraídos pelo imã, né? Essa atração vai ocorrer principalmente com materiais que possuem ferro e níquel. Então, em alguns materiais que a gente acredita que às vezes o imã vai grudar, não vai ocorrer talvez não aconteça essa união, porque às vezes naquela propriedade não tem os materiais que possuem ferro e níquel, que são os principais, a principal composição para que aconteça a união, né, do ímã. Então, vamos lá. Por que Marta conseguiu pescar alguns objetos, apenas alguns dos objetos? Então foi aquilo que a prof acabou de falar para vocês, que apenas alguns objetos de ferro, né, puderam ser pescados por Marta, porque esses objetos foram atraídos pelo ferro, né, que é um material que é atraído pelo ímã. Então, o ferro e o níquel é atraído pelo ímã. Então, foi isso que fez com que a Marta conseguisse pescar alguns objetos e em outros ela não conseguiu, né? Como os outros objetos que são feitos de plástico ou qualquer outro material que não seja ferro e níquel, ela não conseguiu, porque o ímã não é atraído por outros tipos de materiais, né? A pescaria do parque de diversão se baseia na propriedade dos ímãs de atrair alguns metais como o ferro. Então, a propriedade de alguns ímãs é atrair alguns metais como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo. Os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído pelos ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar são de plástico, material que não é atraído por ímãs. Então, algumas propriedades de alguns objetos que o ímã não consegue atrair, né? Ele não tem ferro, não tem níquel, então, ou é de plástico, então ele não vai ser atraído. Aqui ele pede pra gente observar alguns objetos de sala de aula, né? Identificar quais são os atraídos. Vocês podem fazer isso na casa de vocês, né? Pegar um imã aí da geladeira da mãe de vocês ou algum outro objeto que vocês têm de imã e tentar procurar algo que
vai fazer essa união, esse magnetismo, né? A propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecida por diversos povos há mais de 2.000 anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que um mineral encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos. Os primeiros registros desse mineral ocorreram em uma região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Por isso, esse mineral ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo. Então, nós temos ali a imagem, a figura da magnetita em estado bruto, né? Naquela época, não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetita, de atrair corpos metálicos. Somente anos depois, por volta de 1600, essas propriedades foram estudadas detalhadamente e publicadas em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert, 1540 a 1603. Ali nós temos o retrato de William. A magnetita é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante sua formação. No entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano. Então, esse ímã que nós temos na porta da geladeira, né, são ímãs artificiais. Na fabricação de um ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio do qual adquirem as propriedades magnéticas. Então, ali nós temos o exemplo de um ímã artificial que está no alto-falante, né? Que é um exemplo de algo que tem no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, né? Ele também cita que os ímãs artificiais estão presentes em relógios, em bússolas, em portas-geladeiras, que foi o que a prof já falou, e em alguns motores elétricos também, né? Podemos dizer que esses ímãs artificiais, eles podem perder as suas propriedades magnéticas também em algumas situações, né? Caso ocorra algum choque mecânico ou até mesmo aquecimento em determinadas temperaturas. Então, esses ímãs artificiais que passam por esse processo de imantação, né, utilizado nos carros, nos alto-falantes, eles podem perder suas propriedades magnéticas se exposto a um calor, a uma temperatura muito elevada, né, ou um choque. Então, acaba perdendo a propriedade magnética. Os polos magnéticos de um ímã. Todo ímã possui dois polos magnéticos, o polo norte, representado por N, e o polo sul, representado por S. Então, nós temos ali a representação dos ímãs com os dois polos, né? Então, nesse capítulo, indicamos o polo sul magnético na cor azul e o polo norte magnético na cor vermelha. Quando aproximamos dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir. Então, se o polo for norte ou sul, e eles podem se atrair, eles podem se unir ou eles podem se repelir. Isso significa que eles não vão se atrair, né? Aqui, esse exemplo na página do livro 204 é só uma representação do polo norte e do sul para representação da atração e da repelição, mas não existe cores nos ímãs, né? Então, nós temos ali um esquema sobre a atração ou se eles vão se repelir. Então, nós temos ali SN, temos toda a representação. Quando dois ímãs são aproximados pelos polos iguais, eles se repelem. Então, se os dois polos estiverem iguais, eles vão se repelir, né? Então, NN estão juntos, eles se repelem. Então, eles precisam ser diferentes para que eles se atraiam, né? Então, o norte e o sul tem que estar juntos. Se colocar sul e sul, ele vai se repelir, né? Então, tem que ser norte e sul. Daí, ele se atrai. Então, se os polos forem iguais, eles se repelem. Se os polos forem diferentes, eles se atraem. Outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é que se quebrarmos um ímã em 2 ou mais pedaços, obteremos 2 ou mais novos ímãs, ou seja, cada pedaço terá um polo magnético norte e um polo magnético sul. Então, mesmo que
pegarmos um pedaço de um ímã e quebrarmos, ainda assim, cada um se tornará um polo norte e um polo sul, né? 15, página 205. Atividades. Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as duas partes resultantes da quebra do ímã, né? Então, eles estavam se atraindo. Então, na alternativa A, eles têm polos, os polos são iguais, então eles vão se repelir. Então, a alternativa A, não. Na alternativa B, os polos são diferentes, né? Então, eles vão se atrair também. Na alternativa C, nós temos dois polos iguais nas duas alternativas, então não. E na alternativa D, nós temos 3 polos norte e 1 polo sul. Então, temos mais polos diferentes do que o outro, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra B, né? Então, no número 2, vocês vão ter que fazer a leitura, né? Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que moveriam um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre uma mesa, sem tocá-los. Veja como ele fez. Então, ele colocou uma colher em cima da mesa e utilizou embaixo algum objeto que fez com que a colher se movimentasse. O que você acha que o nosso amigo Otávio tem na mão que ele colocou por baixo da mesa para fazer com que aquela colher se movimentasse? Lembrando que essa colher é uma colher de metal. B. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Explique por que isso ocorreu. Por que será? O carrinho é feito de outro material e a colher é uma colher feita de metal. Então, por que o Otávio conseguiu movimentar a colher e não conseguiu movimentar o carrinho, né? Então, essa é a atividade da página 205. Façam a leitura com calma das páginas anteriores, né? Leiam, também é bem importante, mesmo com o vídeo, vocês fazerem a leitura de todas as páginas. Tá bom, galera? Então, por hoje é isso. Até amanhã.